Voltamos, povo de Deus, para o tópico 3, Operação de Maravilhas. Aqui nós iremos estudar a respeito das maravilhas dos apóstolos, dos discípulos e dos profetas, que foi escolhido por Deus para fazer prodígios e maravilhas. Vamos lá? Por este dom, o Espírito Santo proporciona o poder de Deus ao crente, a fim de transmitir uma resposta sobrenatural mediante a uma operação divina. Como nos mostra a Bíblia, esse dom é difundido pelo Espírito Santo de acordo com a sua vontade para o desenvolvimento da igreja, o corpo de Cristo. 3.1. Este dom não é por mérito humano, como a gente já estudou outrora. Engana-se, porém, quem pensa que é o detentor do dom de operação de maravilha. A Bíblia deixa bem transparente em suas páginas que esse dom não deve ser apreciado por mérito humano, mas sim como uma manifestação de poder sobrenatural do Espírito Santo, pois à disposição da igreja para podermos reconhecer que Jesus Cristo tem todo o poder. É aquilo. Sansão, um exemplo, vamos escolher Sansão. Sansão, como Espírito Santo, ele lutava, vencia as batalhas, se achava, se vangloriava, reconhecia. Mas quando ele começou a desviar o foco, ele se vangloriava. Mas o Espírito Santo habitava nele, se apoderava dele para realizar milagres, matar 1000 homens, 1000 soldados com a queixada, tocar fogo nas raposas para incendiar a plantação dos midianitas. Ou seja, era um homem usado por Deus. Mas vejamos o seguinte: quando Sansão atraiu para si o orgulho, se achou que ele era dominador daquelas maravilhas. Ele se achou tal, a tal modo que ele pegou mulheres para si que não convinha com ele. Ele se apaixonou por mulheres alheias e contou o segredo do seu cabelo, embora que a força não estava no seu cabelo. O cabelo era um símbolo do nazireado, um pacto feito com seus pais, de não cortar o cabelo, não passar navalha na sua barba. Era um pacto nazireado. Não beber bebida quente, vinho, não poderia. E não poderia fazer muitas coisas que era o pacto nazireado. E ele desobedeceu todos esses pactos. E quando ele conta o segredo, que nós conhecemos também, que ele conta o segredo, e que a mulher corta o cabelo, é aí que nós vemos o paradoxo de duas pessoas. Uma pessoa que é fiel com Deus e que atua e pratica os dons e prodígios e maravilhas atribuídos por Deus, amando de Deus e abaixo da ordem de Deus. E do outro lado tem a outra pessoa que é um desobediente, que perdeu o dom, a chamada de Deus e não atua mais o Espírito Santo. Vejamos que quando os soldados filisteus chegou, prendeu ele não tinha mais aquela força que ele tinha uns 2 dias antes, que ele tinha matado muitos e muitos soldados filisteus. E quando 2 dias depois, bem sabemos que quando a mulher chama novamente soldados em uma armadilha, porque ela ganhou muito dinheiro vendendo a cabeça dele, entra aí um homem desesperado, porque perdeu a unção, perdeu o dono das maravilhas que ele atribuía. Então entrou em desespero, e o final vocês já sabem como é. Nenhum ser humano, como eu falei, é mérito de se achar dono dos dons e maravilhas atribuídos pelo Espírito Santo. E sim, Jesus declarou que o Espírito Santo, com as suas maravilhas, era um sinal de uma medalha, uma dádiva dada à sua noiva, para ir até a consumação dos séculos,
reconhecendo o poderio do Espírito Santo e vendo sinais, prodígios e maravilhas acontecer através da manifestação do Espírito Santo. Vamos lá. Assim, se desejamos receber o dom do Espírito, devemos recebê-lo e usar para a glória do nome do Senhor, sempre para a edificação da igreja dele. Vejamos que a igreja de Coríntios era uma igreja cheia, domada de dons do Espírito Santo, porém não se tinha a principal ferramenta, o amor. Não se tinha o amor. Mas que eu e você venhamos fazer diferente, que nós venhamos pedir os dons do Espírito Santo e que nós venhamos pedir dentro de nós o amor com o próximo. Um termo aqui referido energemata muitas vezes é usado para se referir à atividade divina, que está lá em Mateus 14:2. Vamos lá ver se tem aqui, 14:2. A operação do Espírito Santo, essa palavra energemata, que diz: naquele tempo ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus, disse aos seus criados: este não é nada não, este aí é um homem qualquer, o tal João Batista, que eu matei ali degolando a sua cabeça, que ressuscitou dos mortos, e para isso faz as maravilhas, a qual João Batista fazia. Mas isso aí nós iremos prestar conta logo logo. O energemata é a ação divina de Deus. É como se o Espírito Santo operasse em nós de uma forma energética, que nós conseguimos fazer as operações do Espírito Santo de forma sobrenatural. Vejamos também Marcos 6,14, que ouvindo, vai dizer o mesmo versículo, e ouvindo o rei Herodes, porque o nome de Jesus se tornara notório pelos prodígios e maravilhas, ele disse: esse aí é um João que batizava no rio e ressuscitou dentre os mortos. É a outra versão, primeiro Mateus e a outra Marcos, mas tem o mesmo sentido. Mas o que é interessante é que aqui Marcos ele vai dizer mais um pouquinho, que este é o João que mandei degolar, mas ressuscitou dos mortos. Ou seja, Herodes ouvia falar muito de João Batista, porque outrora João Batista denunciou ele, que estava traindo seu próprio irmão, dormindo com a mulher do seu irmão. Então, ele conhecia, mas Jesus ele não tinha conhecido, embora que fosse primo de João Batista, ele não tinha conhecido, porque João Batista iniciou seu ministério muito cedo, fazendo, na qual o Espírito Santo tinha outorgado, criar o caminho, para que quando chegasse a hora de Jesus, iria estar o caminho já pronto para ele habitar e realizar seus prodígios e maravilhas. Glória a Deus. Vejamos também em Gálatas 3:5, que vai nos falar que aquele que vos dá o Espírito e que opera maravilha entre vós, ou faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Isso é uma pergunta. Porque o Espírito Santo, quando ele vem atuar na vida do cristão, ele tanto faz ele atuar da maneira que ele quer ou da maneira que ele apraz. Ele sempre vai atuar para o qual for útil para ele e não segundo as nossas leis, porque todas as obras e maravilhas, prodígios de Jesus que fez foi contra as leis. Jesus curou muito no dia do sábado, porque ele tinha fé consigo mesmo. Ele sempre debateu isso. Estou fazendo segundo a minha fé. Porque muitas pessoas na qual ele ia de encontro não tinham mais fé. Quando ele vai curar o paralítico no tanque de Betesda, o que ele fala? Você quer ser curado? E o rapaz disse: não tem ninguém que me jogue no tanque.
Ou seja, são pessoas que já estão com a negatividade formada dentro de si, que diz: eu não vou conseguir, não tem mais jeito para mim, não tem mais solução para mim. Mas Jesus tinha fé. Aquela pessoa não tinha mais fé. 38 anos no tanque de Betesda, não tinha fé. Mas Jesus tinha fé. Então, muitos milagres não precisa da fé da pessoa, da vítima, da pessoa que está sofrendo, e sim da fé do orador. Muitos milagres acontecem através da fé do orador. Então, eu e você venhamos saber que o Espírito Santo sempre vai precisar de uma pessoa para colocar em prática a fé e ele solucionar o problema, ele trazer a cura, instantânea ou a cura progressiva na vida das pessoas. Vamos lá, mais um último versículo vai nos falar da manifestação do Espírito Santo, em Filipenses 3:21, que diz: que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Glória a Deus. Isso é uma das atuações do Espírito Santo, que mais na frente Jesus irá transformar o nosso corpo através do Espírito Santo, na qual que ele vai falar em Tessalonicenses, dada a palavra de ordem: os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que ficarmos vivos seremos com eles arrebatados e encontraremos com ele nas nuvens, nos ares. O Espírito Santo irá transformar o nosso corpo em um corpo glorioso. É uma das ações do Espírito Santo. Vejamos aqui, atividade também, né, um paradoxo, a atividade divina, através do Espírito Santo, e eu citei aqui uns versículos, atividade de Satanás. Está lá em Efésios 2, 2 e o 3, que diz: em outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito, que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos da carne, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Vemos aqui, né, que outrora nós éramos desgarrados. Outrora nós fazemos a vontade de Satanás. Tudo que Satanás mandava a gente fazer, o velho homem fazer, nós faríamos. Nós fazemos. Porque outrora, antes do novo nascimento, nós era dominado pelo pecado, né? O primeiro Adão que pecou. Através do primeiro pecado veio surgindo, né, as pessoas, e todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Vamos lá, 2 Tessalonicenses, está aqui, ó, 2 Tessalonicenses 2:7, eu frisei o seguinte: porque já o mistério da injustiça opera, somente há um agora o retém, até que do meio seja tirado. Quem é que o retém? O espírito do maligno, o Espírito Santo. O espírito do mal, né, da potestade, ele só opera segundo o Espírito Santo permitir, ou seja, o espírito do mal só atua quando o espírito se afasta. Por isso que Deus não pisca nem tosqueneja. Se Deus piscar os olhos ou tosquenejar, o inimigo destrói a terra em milésimos e frações de segundo. Vamos lá. Então, será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segura a eficácia de Satanás, com todo o poder de sinais e prodígios de mentira. Ou seja, quem vive mentira é operado por Satanás. Vamos lá, mais adiante.
3.2. O dom de operações de maravilhas acompanha toda a Bíblia. Ao longo dos relatos bíblicos, é possível atestar que Deus opera todas as obras extraordinárias além do poder e compreensão humano, enquanto leva adiante o seu perfeito plano. Vemos este dom por todo o Antigo Testamento, como também no Novo Testamento. O ministério terreno de Jesus foi marcado por operação de maravilhas, assim como o ministério dos apóstolos, estando disponível para a Igreja de Cristo até os dias atuais, segundo o comentário bíblico pentecostal. Entre aspas, este dom parece ter sido uma das credenciais dos apóstolos, mas não era restrito a eles. Vejamos que está lá escrito em Romanos 15:19. Porque não ousarei dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito, para fazer obedientes os gentios por palavras e por obras, pelo poder dos sinais e prodígios e pela virtude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, tendo pregado o Evangelho de Jesus Cristo. Ou seja, os apóstolos fizeram milagres, mas também nós hoje em dia, nós vemos aí pastores realizando pelo intermédio da misericórdia do Senhor, fazendo milagres, prodígios e maravilhas. Glória a Deus. 3.3. O dom da operação de maravilhas no Novo Testamento. Vemos também no Novo Testamento a operação de maravilhas além de socorrer o necessitado como um sinal de Deus, que chama e atrai as pessoas para ouvir a mensagem acerca de Cristo, para a conversão. Podemos citar como exemplo quando Pedro e João se dirigiam ao templo para orar e encontraram um homem coxo desde o ventre de sua mãe, e pelo poder do Espírito Santo, Deus ordena que ele se levantasse e andasse. Então Pedro cumpriu o que Deus falou para ele, dentro dele, porque Pedro sente que Deus tinha mandado, ordenado que Pedro não tinha prata nem ouro, mas o problema do coxo não era prata e ouro, e sim a cura divina. Então Pedro sentiu, através do Espírito Santo, falou para ele que era para levar a cura aos necessitados. Então Pedro ordena que ele levantasse e andasse em nome do Senhor. Tal milagre fez o povo correr para junto dos apóstolos e do homem curado. Então Pedro, aproveitando o ajuntamento, e transmite a mensagem acerca de Jesus Cristo, que está lá em Atos 3, do 1 ao 12. Glória a Deus. Vejamos aqui as maravilhas, enfatiza algumas manifestações que tem a finalidade despertadora, que está lá em Mateus 11, do 20 ao 23. Vamos dar uma olhada aqui. Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde ele operou a maior parte dos seus prodígios, e não se haverem arrependido, dizendo: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaída, porque sem Tiro em Sidom fostes feitos os prodígios, e a vós, em que a vós se fizeram. Há muitos que se teria arrependido com um saco com cinza. Por isso vos digo que haverá menor rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergue até os céus, será abatida até o inferno, porque em Sodoma tivesse sido feitos prodígios que em ti se opera, teria ela permanecido até hoje. Em vós, porém, que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para ti. E o 25 que diz: naquele tempo, respondendo, Jesus disse: graças te dou, ó Pai,
Senhor dos céus e da terra, que ocultastes essas coisas aos sábios e aos entendidos e a revelaste aos pequeninos. Eu tenho por certo que para mim era necessário as pessoas rejeitar Jesus, porque o Pai sabia que se ele viesse e as pessoas simplesmente aceitassem, ele ia perder todo o globo terrestre. Ele ia perder essa imensidão, essa massa de quase 7 bilhões de pessoas ao mundo, se ele viesse somente para Jerusalém. Não estou desmerecendo Jerusalém, mas vejamos agora. Outrora não sabia, mas agora nós sabemos que o fato de o povo rejeitou ele, embora foi dolorido, mas ele fala a seguinte expressão: o povo, meu povo, não me receberam, mas todos quanto me receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. E que eu e você venhamos ser gratos a Deus por tudo. Que eu e você venhamos dar graças a Deus por tudo. E que o Espírito do Senhor, venha se apoderar dentro de nós. Que o Espírito do Senhor venha nos ajudar a cada dia, para que o nome dele venha a ser glorificado. E que Deus continue lhe abençoando. E que vocês venhamos aí comentar, curtir, compartilhar. Venha incentivar e fortalecer esse canal aí, compartilhando com os amigos, familiares, e que Deus continue lhe abençoando. Até o próximo vídeo. Amém?